Olá! A gente parte de uma ideia bem forte hoje, que está no centro do material que recebemos, né? Com certeza. A de que se a igreja para de ensinar, ela basicamente morre. Simples assim. Exato. O mandamento de passar o conhecimento adiante é visto como uma questão de sobrevivência mesmo. Mas a minha pergunta é, como é que essa prática, que começou de um jeito tão, sei lá, tão simples, se transformou ao longo de milênios? É uma pergunta excelente, porque a gente tende a pensar na educação cristã como a escola dominical ou um curso de teologia, algo bem informal, com hora marcada, né? Sim, super estruturado. Pois é. Mas os documentos que a gente analisou mostram uma jornada muito mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante. É a história de como uma fé se manteve viva através do ensino, se adaptando a impérios, revoluções e novas formas de pensar. Exato. Então a nossa missão aqui é justamente rastrear essa jornada. Vamos começar, nas fogueiras das famílias hebraicas, passar pelas primeiras comunidades, ver o nascimento das universidades Uau, que viagem! e chegar até os desafios de hoje que envolvem psicologia, cultura. O objetivo é entender não só o que se ensina, mas como e principalmente por que o método mudou tanto, sabe? E o que a gente vai descobrir, eu acho, é que a melhor forma de educação na fé sempre buscou algo muito maior do que só informar a cabeça. O alvo sempre foi transformar a vida inteira da pessoa. Ok, vamos começar a desvendar isso. A educação cristã, obviamente, não surgiu do nada, ela tem raízes bem profundas. O material nos joga bem para trás na história. Para onde a gente tem que olhar primeiro? Para dentro de casa, literalmente. Na cultura hebraica antiga, a família era o centro de tudo, inclusive da educação. Certo. Não existia essa separação entre hora de aprender e hora de viver. A vida cotidiana era a sala de aula. Nossa, O pai ensinava o filho a cuidar dos animais ou a plantar, e nesse processo ele contava as histórias do povo, explicava as leis, falava sobre Deus. As mães faziam o mesmo com as filhas nas tarefas domésticas. Era um aprendizado por osmose, totalmente prático. é uma imagem poderosa essa, da educação acontecendo ao redor da fogueira ou durante o trabalho no campo. É totalmente diferente do nosso modelo de hoje, que é super compartimentado, né? Completamente. Agora é aula de matemática, agora é aula de história. Lá tudo estava integrado. E quais eram os grandes objetivos desse ensino? Era só para passar o tempo? De jeito nenhum. Era algo muito, muito intencional. O estudo aponta 3 pilares. O primeiro era passar a herança histórica. Nós somos esse povo, essa é a nossa história com Deus. A identidade, né? Isso é identidade. O segundo era prático, sobre conduta. É assim que se vive uma vida boa, uma vida que faz sentido e agrada a Deus. Aham. E o terceiro, que amarrava tudo, era manter Deus no centro da vida e da adoração. Era uma educação para a identidade, para a ética e para a espiritualidade, tudo ao mesmo tempo. Entendi. Um modelo informal, familiar. Mas em algum momento isso precisou ficar mais estruturado, mais formal, certo? Sim. O que aconteceu para gerar essa necessidade? A grande virada, segundo o material, foi a ascensão da sinagoga durante e após o exílio babilônico. Ah, claro. Quando eles estavam longe do Templo de Jerusalém, eles precisaram de um novo centro para a vida comunitária e religiosa. E a sinagoga se tornou essa casa de ensino. Sei. Foi aí que a educação começou a sair do ambiente exclusivamente familiar e oral, para se tornar algo mais formal e escrito. E isso mudou o método de ensino também, imagino. Completamente. O foco passou a ser o texto sagrado. O Talmud, que é uma coleção de leis e tradições judaicas, chega a dizer que toda comunidade com mais de 25 crianças tinha a obrigação de ter uma escola. Nossa, que específico. E o método era de um rigor impressionante. A base era a repetição e a memorização. As crianças aprendiam a recitar de cor trechos enormes das Escrituras, como o Shema, que está em Deuteronômio 6, e é uma declaração central da fé judaica, né? Ok. Então o cenário que temos é uma base familiar muito forte e depois um sistema mais formalizado na sinagoga, super focado na memorização da lei. É nesse contexto que surge a figura que muda as regras do jogo: Jesus. Exato. Ele não inventou a ideia de ensinar, mas o material deixa claro que o jeito dele era diferente. O que ele fez de tão revolucionário? Olha, a grande diferença é que, para Jesus,
O objetivo final não era a transmissão de informação, era a transformação de vidas. Ah, Ele não estava preocupado em formar escribas que soubessem a lei de cor, mas em formar discípulos que vivessem de uma nova maneira, sabe? entendi. Tem uma citação no estudo que resume isso perfeitamente. Jesus era 100% aquilo que ensinava. A vida dele era a aula. A mensagem e o mensageiro eram uma coisa só. E os métodos dele refletiam isso. Eram, nossa, incrivelmente simples, mas muito eficazes. Exatamente. Ele partia do conhecido para explicar o desconhecido. Usava a imagem de um pastor com suas ovelhas, de um semeador no campo, de uma mulher fazendo pão. Coisas do dia a dia. Isso. Ele falava de água para ensinar sobre a água viva. Ele usava o concreto, o palpável, para revelar verdades espirituais profundas. Era o oposto de um ensino teórico distante. Certo, o modelo de Jesus era muito pessoal, baseado no exemplo dele. Mas isso parece algo incrivelmente difícil de escalar depois que ele não está mais fisicamente presente. Como os primeiros cristãos fizeram para que essa transformação de vida não se perdesse e virasse só mais um conjunto de regras? Essa é a questão central que eles enfrentaram. E a solução deles não foi construir uma escola. E foi. Foi construir uma comunidade de imersão. A frase que o material usa é ótima. Aprendendo a viver o caminho. Aprendendo a viver o caminho, gostei disso. A educação acontecia na vida comunitária. Por exemplo, para ser batizado, a pessoa passava por um período de preparação, o catecismo, onde aprendia os fundamentos da fé. A ceia do Senhor não era só um ritual, era um momento de ensino sobre sacrifício, comunhão, esperança. Então a própria vida da igreja era o currículo? Mas e os materiais de ensino? Eles não tinham livros, né? No comecinho não, mas com o tempo, eles começaram a surgir por necessidade. As cartas do apóstolo Paulo, que hoje a gente lê como textos sagrados, nasceram como ferramentas de ensino à distância. Ah, é verdade. A igreja de Corinto tinha um problema. Paulo escreveu uma carta para ensinar como resolver. Que prático. E havia também textos como a Didaché, que é fascinante. Era uma espécie de manual do novo cristão, com instruções sobre moralidade, a diferença entre o caminho da vida e o caminho da morte. Nossa, um guia mesmo. Exato. E sobre como praticar o batismo e a ceia, e como organizar a liderança da igreja. Até aqui o processo parece bem orgânico, né? Nascido das necessidades da comunidade. Mas a gente sabe que a história não parou aí. Quando é que a educação cristã começou a se tornar mais institucional, mais parecida com o que a gente conhece hoje como uma escola? O que é fascinante é que, segundo o estudo, foram os desafios externos que forçaram a institucionalização. Ah, não foi uma escolha, foi uma necessidade. Exatamente. Primeiro, o confronto com a filosofia grega, que era extremamente sofisticada. Os cristãos precisavam ser capazes de defender sua fé no mesmo nível intelectual. Certo, faz sentido. Segundo, e talvez mais importante, foi o surgimento das chamadas heresias, como o gnosticismo, que misturava cristianismo com outras filosofias e ameaçava diluir a mensagem central. E a resposta para isso foi criar escolas? Parece uma solução bem moderna. Exato. A igreja percebeu que precisava definir suas doutrinas de forma muito clara e formar líderes que pudessem ensiná-las corretamente. E isso levou à criação de diferentes tipos de escolas. Primeiro, as escolas de catecúmenos, que formalizaram aquela preparação para o batismo. Ok. Depois, surgiram as escolas catequéticas, como a famosíssima Escola de Alexandria, que era quase uma universidade teológica, um centro de pesquisa e formação de alto nível. Uau! E mais tarde, as escolas catedrais, ligadas às grandes igrejas, que foram, assim, as sementes das universidades modernas que temos hoje na Europa. E no meio desse processo todo, durante a Idade Média, o material dá um destaque enorme para os mosteiros. Qual foi o papel deles? Eles foram os guardiões do conhecimento. Numa época de instabilidade política e social, os monges se dedicaram a copiar meticulosamente os manuscritos. Todos eles? Não só a Bíblia e os textos dos pais da Igreja, mas também as obras dos filósofos e escritores gregos e romanos. É impressionante pensar que, sem o trabalho paciente desses monges, boa parte da literatura da antiguidade poderia ter se perdido para sempre. Eles foram a ponte entre o mundo antigo
e o renascimento. Então a gente sai dos mosteiros com esse conhecimento super restrito, guardado, e uma filosofia que tentava casar a razão com uma fé já muito institucionalizada como o escolasticismo de Tomás de Aquino. Parece um sistema bem fechado. Extremamente fechado. E é aí que a reforma protestante age como uma bomba nesse sistema. A ideia de acesso para todos vira o jogo completamente. Claro. O princípio central dos reformadores era que cada pessoa deveria poder ler e interpretar a Bíblia por si mesma, sem depender exclusivamente da interpretação da igreja. E essa ideia por si só já é uma revolução educacional. Se todos precisam ler, todos precisam ser alfabetizados. Precisamente. A educação se tornou uma prioridade absoluta. Martinho Lutero, por exemplo, foi um defensor ferrenho da educação universal e obrigatória, financiada pelo Estado para meninos e meninas. Interessante. Ele também criou seus famosos catecismos, que eram manuais de perguntas e respostas para ensinar os fundamentos da fé nas igrejas e principalmente em casa. Ele resgatou a importância do lar, sabe? Sim. E ele ainda defendia o uso da música como uma poderosa ferramenta pedagógica para fixar as doutrinas no coração das pessoas. E no meio disso tudo surge a escola dominical, que hoje a gente associa a algo totalmente interno da igreja, né? Um momento para os membros estudarem a Bíblia. Mas a origem, pelo que o material indica, não tem nada a ver com isso. É quase um projeto social, não é? Exatamente. É uma das maiores surpresas dessa pesquisa. A escola dominical não foi criada por um pastor ou teólogo. Ela foi fundada na Inglaterra no final do século XVIII por um jornalista chamado Robert Hicks. Um jornalista? Sim. A preocupação dele era com a delinquência infantil. Ele via as crianças pobres que trabalhavam nas fábricas durante a semana ficando soltas nas ruas aos domingos, o único dia de folga. E a solução dele foi criar uma escola nesse dia. Isso. Ele pensou, vamos usar esse dia livre para tirar essa molecada da rua e ensinar algo útil. O objetivo principal era alfabetizar essas crianças, ensinar noções de higiene e moral. E a Bíblia entrava como? A Bíblia era o livro didático que eles tinham em abundância e era considerada a base da moral, entende? A meta inicial era formar cidadãos melhores e prevenir o crime. A evangelização e o estudo bíblico mais profundo, como a gente conhece hoje, vieram como uma consequência. E como esse modelo, que nasceu de uma preocupação social na Inglaterra industrial, vem parar na América Latina e se torna uma das principais ferramentas das igrejas evangélicas? Basicamente, ele foi importado, ou transplantado, como diz o material, pelo trabalho missionário, principalmente vindo dos Estados Unidos nos séculos XIX e XX. Entendi. Os missionários trouxeram um modelo da escola dominical como uma estratégia muito eficaz para ensinar a Bíblia e consolidar as novas comunidades protestantes que estavam se formando. Foi uma adaptação de um modelo estrangeiro a uma nova realidade cultural. Ok. Fizemos essa longa viagem pela história, passando por métodos, instituições, mas no fim do dia, quem aprende é uma pessoa, com suas fases de vida, sua psicologia. A educação não pode ignorar isso. Como o estudo aborda essa dimensão mais humana do aprendizado? Ele entra de cabeça nisso, trazendo a psicologia e a sociologia para a conversa. É um ponto crucial. O material cita teóricos do desenvolvimento como Jean Piaget, Lawrence Kohlberg, Erik Erikson. Nomes de peso. Boa. Ou seja, não adianta tentar explicar a Santíssima Trindade para o meu sobrinho de 5 anos usando lógica abstrata, é isso? Exatamente. Uma criança de 5 anos aprende de forma concreta, através de histórias, símbolos, experiências. Um adolescente começa a desenvolver o pensamento abstrato e questionador. Um adulto já tem um repertório de vida que ele usa para conectar o que está aprendendo. Ignorar essas fases é como tentar plantar em solo de concreto. O ensino se torna ineficaz. Isso me leva a pensar na fé, não como algo que você pega de uma vez por todas, mas como um processo, uma jornada. Perfeitamente. O estudo cita o trabalho de James Fowler e suas etapas da fé. A proposta dele é que a nossa fé evolui ao longo da vida. Começa com uma fé mais intuitiva, meio mágica na infância. Baseada nos pais, né?
muito baseada no que os pais dizem. Depois passa por uma fase mais literal, depois por uma fase de questionamento, até poder chegar na maturidade a uma fé mais universal, que consegue conviver com a dúvida, abraçar o paradoxo. É uma jornada de desenvolvimento. E além da psicologia individual, tem a cultura. Um programa educacional não existe num vácuo. Como o contexto cultural, especialmente o latino-americano, influencia a forma como se ensina e se aprende a fé. O material destaca que isso é fundamental para que a educação seja relevante. No contexto latino-americano, por exemplo, o estudo aponta algumas características culturais fortes, como um certo fatalismo, uma religiosidade muito baseada na emoção, Na experiência, né? isso, e a herança do catolicismo popular. O ensino eficaz não pode ignorar isso. Ele precisa dialogar com essa realidade. Precisa entender como as pessoas pensam e sentem para comunicar a mensagem de forma que faça sentido na vida delas. Certo. Depois de toda essa jornada histórica, psicológica, cultural, como a gente amarra tudo isso? O que uma igreja hoje faz com toda essa informação na prática? Qual deveria ser o objetivo final? Então, o estudo propõe que tudo se resuma a ter uma teologia e uma filosofia de educação muito claras. A base teológica vem de passagens como Deuteronômio 6, que diz: ensine seus filhos no contexto da vida diária. Certo, o modelo prático. E Lucas 6,40, onde Jesus afirma que o discípulo, quando bem instruído, será como seu mestre. O foco, portanto, não é só o acúmulo de conhecimento bíblico. O objetivo é o discipulado, é o processo de se tornar alguém parecido com o modelo, que no caso é Cristo. E a filosofia por trás disso? Como se faz isso na prática? A proposta é romper de vez com os modelos tradicionais. O material menciona o que o educador brasileiro Paulo Freire chamou de educação bancária. Ah, sim. Aquela ideia de que o aluno é um cofre vazio e o professor vai lá e só deposita o conhecimento dentro dele. Exatamente, onde a gente só escuta e decora. A proposta que o estudo defende é uma filosofia do diálogo. Do diálogo? O aprendizado não acontece quando uma pessoa fala e a outra só escuta. Ele acontece na relação, na troca, numa jornada de descoberta compartilhada. O professor, o aluno e o próprio texto bíblico estão em diálogo dentro do ambiente da comunidade. Não é sobre despejar conteúdo, é sobre construir entendimento juntos. É relacional. O São Pessoal de Jesus, pela institucionalização forçada, pela preservação do saber nos mosteiros, Pela explosão do acesso na reforma, pela invenção surpreendente da escola dominical para crianças de rua, e chegamos a essa compreensão moderna que junta psicologia, cultura e essa filosofia de diálogo. é uma história longa, mas o fio condutor que une tudo isso é que a educação cristã, quando é eficaz, sempre foi sobre muito mais do que informação. E foi sobre o quê? Ela é sobre transformação, sobre pertencimento a uma comunidade e sobre conseguir aplicar a fé no chão da vida real. E o material que a gente analisou nos deixa com uma reflexão final bem provocadora. Ele faz uma distinção. Na educação secular, nós ensinamos o que sabemos, mas na educação cristã, nós ensinamos o que somos. Forte isso. Muito. E isso levanta uma questão para a gente continuar pensando. Se a educação é, em sua essência, modelar um modo de vida pelo exemplo, como é que a própria comunidade, com seus relacionamentos, suas crises, suas celebrações e seus exemplos funcionam como o verdadeiro e principal currículo?